Se nós estudarmos as conversões no livro de Atos dos Apóstolos. Bem, porque nós estudamos que o plano da salvação inclui a crença, o arrependimento, a confissão, o batismo e a perseverança. E aí alguém pode perguntar, bem, mas vocês juntaram um monte de passagem de vários lugares e montaram esta ideia de plano da salvação que inclui o batismo para a remissão de pecados. Então, isto não é verdade. Quando nós estudamos as conversões, todas as conversões dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o quê? Nós vemos que eles seguiram exatamente esses 5 passos do plano da salvação, e foi assim que eles biblicamente foram salvos. Então a ideia de estudarmos as conversões no livro de Atos é a seguinte: ver o que as pessoas fizeram para serem salvas naquele tempo. E as coisas que elas fizeram para serem salvas naquele tempo são exatamente as mesmas coisas que nós precisamos fazer para ser salvos hoje em dia. Porque Deus não mudou. O plano divino da salvação não mudou. Então, se nós fizermos hoje em dia a mesma coisa que os judeus no dia de Pentecostes, que o eunuco na estrada de volta para a Etiópia, que os 12 discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, que o carcereiro, e que o próprio Paulo e Cornélio e Lídia e os samaritanos, se nós fizermos a mesma coisa, inclusive os coríntios em Atos 18, se nós fizermos a mesma coisa que todas essas pessoas fizeram na Bíblia, no começo da igreja primitiva fizeram para serem salvos, então qual será o resultado que nós vamos colher? O mesmo, a salvação. Amém? Então, seguindo o mesmo plano da salvação que a igreja bíblica seguiu no princípio, nós podemos então confirmar não só o plano da salvação, mas confirmar que também receberemos o mesmo presente. Amém? Então nós vamos começar com a conversão dos judeus em Atos capítulo 2, versículos 36 a 47. Em Atos 2, versículo 36 a 47, é a conversão mais importante do livro de Atos, que é a conversão dos judeus no dia de Pentecostes. Por que esta é a principal, né, das conversões que nós vamos estudar? Bem, é porque é a primeira vez que as pessoas estão tendo contato com o Evangelho Salvador a respeito de Jesus. É a primeira vez que as pessoas vão ser salvas sem a presença física de Jesus aqui no mundo e no primeiro dia de estabelecimento da nova aliança. E é a primeira vez que dentro do livro de Atos o próprio Lucas relata a conversão das pessoas. Então, obviamente, toda vez que Lucas relata a primeira vez algum fato, ele o faz com muita riqueza de detalhes. Depois, ele não entra tanto em detalhes, né? Mas toda primeira vez que Lucas menciona algum ato significativo da igreja primitiva, então ele enriquece de detalhes. Então, esses detalhes que as conversões dos judeus em Atos 2 nos revela muitos aspectos sobre o plano bíblico de salvação. Então depois, nas outras conversões que ele for mencionar, né, o eunuco, o carcereiro, os 12 discípulos em Éfeso, o próprio Paulo 2 vezes, né, os coríntios, Lídia, os samaritanos, ele vai apenas mencionar as coisas básicas da salvação. Mas aqui em Atos 2, versículo 36 a 47, como é a primeira vez que o Evangelho está salvando pessoas e que ele está mostrando a conversão, como as pessoas se converteram ou foram salvas, então ele enche de detalhes significativos que servem de base
para que nós possamos entender todas as outras conversões contidas no livro de Atos. Amém? Então, o que nós vamos estudar agora vai servir de base para nós entendermos não só o plano da salvação na Bíblia inteira, mas também para a gente entender o que vai estar nas entrelinhas das outras conversões no decorrer do livro de Atos. Ok? Então, Daniel, leia para nós em alto e bom som Atos 2, 36 a 47. Saiba, pois, com plena segurança, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras testificava solenemente isso e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Até aqui. Até o 47. 47. No partir do pão e nas orações. E em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens, e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão pelas casas, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Muito bem. Então, note bem, Atos 2, 36 a 47, é a conversão dos judeus, né? Não de todos os judeus, obviamente, mas de uma parte dos judeus que estavam presentes no dia de Pentecoste, ouvindo o apóstolo Pedro e os demais. Bem, note bem o seguinte, no versículo 37, qual foi a reação e a pergunta dos judeus quando eles se conscientizaram de que haviam crucificado Jesus, o rei, o Messias, que havia de vir? Qual foi a reação e a pergunta deles? O que faremos? Isso, a pergunta deles é o que faremos. O que faremos, irmãos? Bem, note bem que a reação deles foi a compunção de coração, né? A pregação de Pedro atingiu o alvo, atingiu a mente e o coração deles. E eles ficaram então sensibilizados com a tragédia de terem crucificado seu próprio Messias. Bem, aflitos, apertados em seu coração, emocionalmente abalados, eles fizeram a pergunta mais importante do Novo Testamento. Qual é a pergunta mais importante do Novo Testamento? É esta: o que faremos, irmãos? O que faremos para ser salvos? O que fazemos para receber o perdão dos pecados? O que fazemos quando nos sentimos totalmente condenados por nossas atitudes? Então note bem que toda vez que esta pergunta aparecer no Novo Testamento, então tudo que vier após ela como resposta
deve ser muito bem estudado e notado e digno de importância. Amém? Então a pergunta mais importante do Novo Testamento é: que farei? Que faremos? O que eu faço para poder me livrar da culpa e do peso do pecado? Amém? Bem, agora antes de lermos a resposta no versículo 38, eu quero que nós pensemos um pouco o que o apóstolo Pedro não respondeu, né? Então é interessante que o apóstolo Pedro, a esta pergunta importante, ele não respondeu: basta ser bom e honesto que quando vocês morrerem, vocês irão todos para o céu. Não, o apóstolo Pedro, ele não deu essa resposta, né? O apóstolo Pedro também não disse, né? Recebam o batismo com o Espírito Santo, e quando você falar em línguas, aí sim você vai ter a certeza que você está salvo, né? Não, o apóstolo Pedro ele não disse isso. Não foi essa a resposta dele, para ninguém buscar nenhuma experiência desse tipo. O apóstolo Pedro também não respondeu, né? Levanta sua mão, aceita Jesus no seu coração, vem aqui na frente que eu vou orar para você ser salvo. O apóstolo Pedro também não respondeu isso. E outra coisa que o apóstolo Pedro não respondeu, ele também não respondeu: aí do seu canto mesmo, faça uma oração agora, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e tal. Não, ele também não respondeu nada disso. Então, já que nós sabemos quase tudo que Pedro não respondeu, mais importante que isso é lermos no versículo 38 qual foi a resposta que ele deu à pergunta mais importante do Novo Testamento. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. Está notando que a resposta de Pedro foi simples e direta. Ninguém pode acusar o apóstolo Pedro de não ter sido claro naquele dia. Ninguém pode dizer: opa, espere aí, eu não entendi, como é que é? Não, ele foi claro, direto e na sua resposta. Então essa é a resposta que nós precisamos dar às pessoas quando elas também querem saber o que fazer para se livrarem dos pecados e da culpa e da mancha da sua alma. Bem, então Pedro disse primeiro: arrependei-vos. Está vendo? Então Pedro não confundiu a compunção de coração deles quando eles fizeram a pergunta com o arrependimento. Mesmo que eles já estavam tristes e aflitos, emocionalmente abalados, Pedro disse: olha, precisa haver arrependimento. Então arrependimento é uma mudança consciente das nossas atitudes em relação ao pecado. Não tem nada a ver com emoção. Já falamos que uma pessoa pode chorar e nada mudar na sua vida. E outra pessoa pode ficar muito sério, muito sentido, não derramar um pingo de lágrima e toda a sua trajetória mudar, porque são suas atitudes que vão mudar. É o seu pensamento que vai mudar. Então, é importante notar o quê? Que Pedro não confundiu a tristeza emocional ou emotiva com arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de atitude. Não é se emocionar. Então ele diz: arrependei-vos e batizem. Porque só arrepender não basta. Precisa entrar em contato com o sangue de Cristo. Precisa entrar em contato com a morte e ressurreição de Jesus. Precisa mostrar como quer obedecer e se sujeitar a Jesus. Então ele disse: arrependei-vos e cada um de vós. Está vendo? Cada um de vós. Então o batismo não é para meia dúzia assim, para 20 pessoas, não. Não existe na Bíblia aquela ideia: 50 converteram e 10 foram batizados. Não. Cada um de vós seja batizado. Batizado.
Em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Então não é em nome de Pedro, né? Se vocês batizarem biblicamente, não vai ser em meu nome, não vai ser por causa de mim, vai ser por causa de quem? Jesus. Por causa de Jesus. Porque nós queremos obedecer a Ele, porque nós queremos ficar debaixo do nome dEle, porque nós queremos mostrar nossa submissão a Ele, e porque Ele é que mandou nos batizar. Não é a ideia de Pedro. Lembra, antes de Jesus subir ao céu, ele disse, de portanto, fazer discípulos, batizando-os. Então, Pedro sabia que não é Pedro que está inventando algo, né? Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse é o nome. Não temos outro nome para batizar, ou para obedecer ao batismo. E aí nós batizamos com qual propósito? Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados, né? Então nós poderíamos perguntar, qual foi a resposta de Pedro, né? A pergunta dos judeus. A resposta é arrependimento e batismo, né? E qual é o propósito do batismo? Perdão dos pecados, né? Não é para outra coisa, para dançar, para entrar no teatro, ou porque eu já fiz 13 anos, né? Ou porque um grupo vai agora e se não for só ano que vem, né? Não é para nenhum desses motivos, né? E nem para confessar publicamente a sua fé em Cristo, né? A confissão é de lábios, é diariamente, né? Então lembra, o eunuco e o Felipe não tinha mais ninguém, só eles e Deus. Então não era uma confissão pública da fé, porque não tinha público para verem eles fazendo o ato, né? Né? Então o batismo não é um sinal externo, né, de uma graça íntima que alguém recebeu quando levantou a mão, né, e disse que aceitou Jesus. O batismo não é isso. Isso é invenção humana, isso é moderno demais, né? Na sua Bíblia diz, cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. E o que acontece no momento que eu recebo a remissão dos pecados? Eu recebo também o dom do Espírito Santo, né? Remissão dos pecados e dom do Espírito Santo. Sim. Sobre, aqui que eu chegar. Sabemos que o pessoal confunde muito essa questão do Espírito Santo e tal. É igual com o Coelho, uma macumba que o pessoal fica zoando. Eles gostam muito de entrar nessa parte, o dom do Espírito Santo. Como que a gente explicaria a eles, assim, se o pessoal gosta de enfatizar sobre isso, em relação a esse texto aqui, exatamente esse texto aqui, o dom do Espírito? O que seria esse dom do Espírito Santo? Seria os frutos do Espírito? Não, o dom do Espírito é a presença interior do Espírito Santo. Só isso? Não, só isso não, tudo isso. Não, estou falando em relação a, tipo assim, o dom pode ser o dom de falar em línguas misturadas. Tudo isso, porque poucas pessoas tiveram esses dons que você está falando. Mas todos os cristãos no primeiro século, batizando para a remissão dos pecados, também batizavam para receber a presença interior do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a presença interior. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, né, morando junto do cristão, para daí sim, através da palavra de Deus, agir na vida dele, interiormente, para que ele possa ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado que o Espírito Santo vai gerando através do crescimento espiritual, à medida que alguém vai usufruindo de Cristo, da palavra de Cristo, né? Então o Espírito Santo vai transformando a pessoa, né? Purificando ela do pecado, né? Assistindo ela em orações no momento de fraqueza, gerando nela o seu fruto de amor, alegria, paz, paciência, misericórdia, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outras virtudes, né? Inclusive como a humildade,
que é fruto do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o mais humilde de todos. Então isso é o dom do Espírito. O dom do Espírito Santo é recebido no momento do batismo bíblico, do batismo com o propósito bíblico, né? Então, e é para todos os cristãos, até Jesus voltar. Os dons milagrosos que o Espírito Santo distribuiu, né, eram dados mediante a imposição de mãos dos apóstolos, somente no período do primeiro século para pessoas pré-selecionadas na igreja primitiva. E duraria até a morte dos apóstolos e até a morte dessas pessoas, no período em que a palavra estava sendo revelada e precisava daqueles dons milagrosos para poder dar a direção direta do Espírito para todas as épocas, né? E ser registrado na Escritura, né? Mas isso é um estudo mais para frente. Nós vamos, né, estudar só sobre a presença interior do Espírito, uma aula, o batismo com o Espírito Santo, outra aula, e os dons milagrosos do Espírito, outra aula, né? Para que nós possamos diferenciar, né, essas três medidas do Espírito, né, que são diferentes para pessoas diferentes, com propósitos diferentes dentro da Escritura. O problema do mundo religioso é que eles misturam tudo. Para eles tudo é a mesma coisa é tudo, e não é assim, né? Deus não é desorganizado ou confuso, né? Ele tem o seu propósito para cada medida do Espírito Santo que aconteceu na história. Amém? Bem, então, Daniel, né, o dom do Espírito, né, é uma promessa ligada ao quê? Ao ato de se sujeitar a Cristo. Em Atos 5:32, o apóstolo Pedro disse diante do Sinédrio, né, e nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus outorgou a todos os que lhe obedecem. Note bem, todas as pessoas que se convertem, crendo em Jesus, arrependendo dos pecados, confessando e sendo batizados, são obedientes a Deus. E Deus outorga a dádiva do Espírito a todos. Amém? Então é disso que o apóstolo Pedro estava falando, né? Então note bem aí, né, que o propósito do batismo é muito bem explicitado por Lucas. Por quê? Porque é a primeira vez que Lucas está falando do batismo bíblico. Então ele tem que abrir, né, esmiuçar para nós toda digamos assim, a importância, né, desse ato de obediência a Cristo. Bem, então, agora, o que os judeus fizeram depois que ouviram Pedro? Versículo 41. Assim que receberam bem a palavra, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Note bem, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, as pessoas que entenderam o que o apóstolo Pedro estava dizendo, as pessoas que acolheram a mensagem com o coração aberto, né? O que elas fizeram? Batizaram. Aí batizando, elas entraram em Cristo. Amém? Elas entraram em Cristo. Então está vendo? Então os que aceitam a palavra, batizam. Quando a pessoa é muito resistente a batizar, mesmo sabendo que o seu batismo não foi 100% igual ao da Bíblia, é porque existe ainda uma resistência para aceitar o que é a verdade pregada pelos apóstolos. Porque quando aceitarmos a palavra, de fato, vamos ter a mesma atitude que eles tiveram, batizar. E agora a gente tem que perguntar quanto tempo levou
para aqueles judeus tomarem a decisão de serem batizados. Olhando o versículo 41. A palavra assim foi de imediato, né? Naquele mesmo dia. Né? Havendo um acréscimo Assim. naquele mesmo dia de quase 3.000 pessoas. Está vendo? Então, levou um dia para 3.000, né, serem batizados. Está vendo? Então, tinha como morrer sem batizar? Não tinha. Está vendo que esse dilema que o evangélico vive de não deu tempo da pessoa batizar e morreu, Deus tem que salvar. A igreja primitiva não vivia esse dilema. Por quê? Porque pregava o evangelho e a resposta da pessoa ao evangelho era batizar. Se não batizasse, era o mesmo que não quer. Ou se arrepender. Então, não tem mais nada para fazer. Né? Então, naquele mesmo dia. Então, na igreja primitiva, havia batismo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, de noite, dia, madrugada. Sempre que alguém decidia ser salvo, então tinha que ser providenciado o batismo. Amém? Então, porque não, lembra que a pergunta dos judeus era muito importante. Que faremos, irmãos? Aflito eles perguntaram. E quando eles ouviram a resposta, eles não hesitaram e obedeceram. Amém? Então, não temos outra resposta